Centro Campo Paulista, chamado Café, Palavra e Companhia. Eu aproveito e te animo e te convido a você já deixar o seu like aí, tocar no sininho para você receber a notificação toda vez que acontecer ou chegar um vídeo novo no nosso canal, para você estar atento, você estar conectado e ligado conosco. Tá? Hoje nós vamos começar uma conversa, uma reflexão sobre o tema resiliência, que é algo que nesse momento que nós estamos vivendo, que o mundo todo está vivendo, é algo que nós precisamos desenvolver em nossas vidas. Então, eu te convido então você a nos acompanhar nos próximos vídeos para que nós possamos refletir nessa temática da resiliência, né? E eu aproveito e vou tomar meu café aqui, né? Enquanto você prepara o seu café aí, porque café é bom quando nós tomamos ele quentinho, não é verdade? Então, vamos pensar um pouco sobre o que nós estamos vivendo hoje. Todo momento em que nós ou abrimos a internet ou ligamos num canal, seja aberto, seja fechado, nós vamos receber várias notícias. E nem sempre são notícias que nos fortalecem, nem sempre são notícias que nos edificam, né? Ainda mais nesse tempo de coronavírus, onde o que nós mais recebemos são notícias ruins, notícias que nos deixam o nosso astral para baixo, que nos deixa entristecido, nervoso, preocupado, seja na área financeira, seja na área emocional, seja em qual setor que nós pensarmos ou qual área nós pensarmos, as notícias elas são assustadoras, elas nos deixam bastante preocupados. Então, e mediante essas situações, nós, o ser humano, apesar de nós sermos bombardeados o tempo todo por notícias já de violência, de droga, enfim, de várias situações que nós estamos vivendo, falta de emprego, questões políticas, questões ideológicas, todas essas questões que acabam nos afetando emocionalmente, têm levado o ser humano a um mergulho numa depressão, um mergulho a um sentimento ruim, numa enfermidade emocional. Por isso é importante pensarmos em criar em nossas vidas uma resiliência, né? Então, o que seria resiliência? Como nós definiríamos resiliência? Na verdade, resiliência é aquilo que nós somos capazes de desenvolver, ou seja, resiliência é aquilo que nós, diante de uma situação difícil, diante de um obstáculo, diante de um desafio, nós desenvolvemos para superar esse obstáculo. Resiliência é um termo que foi emprestado da física, é um termo que a física usa para pensar ou para estabelecer sobre qualquer material a capacidade que ele tem de enfrentar as situações adversas. Por exemplo, um aço, o quanto ele é capaz de resistir a baixas temperaturas, a situações de pressão, enfim. Então, resiliência é um termo que nós emprestamos, né, da física, que significa a capacidade que nós temos de resistir a situações adversas, e emocionalmente é a capacidade que nós temos de resistir às dificuldades, às aflições, às adversidades, os obstáculos e os desafios que estão diante de nós. Então, o conceito de resiliência na área emocional é essa, é a capacidade que eu tenho de suportar um tempo de adversidade, um tempo de aflição, sem surtar, ou sem perder a consciência de tomar as decisões corretas e caminhar da melhor forma possível, né? Apesar de resiliência algo que cada pessoa ela precisa desenvolver, mas a resiliência não é algo que eu desenvolvo sozinho. A resiliência é algo que eu preciso do outro para desenvolver. À medida que eu me relaciono, à medida que eu interajo com outras pessoas, eu vou desenvolvendo a resiliência, né? É isso
que nós podemos pensar. À medida que eu tenho amizade, à medida que a minha família construiu em mim, edificou, construiu a minha vida, construiu os meus pensamentos, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o papel da escola, dos amigos, enfim. A resiliência é algo que eu vou desenvolvendo à medida que eu me relaciono, à medida que eu vou buscando isso de cada grupo de pessoas que eu me relaciono, ou de instituições, seja escola, seja família, seja profissionalmente, sempre na busca de ter sucesso, sempre na busca de vencer os desafios e as adversidades que eu tenho enfrentado, seja qual área que for. Então, à medida que eu me relaciono, à medida que outras pessoas, elas com suas vidas, com seus conceitos, seus pensamentos, suas palavras, suas bagagens que acabam compartilhando conosco, nós desenvolvemos a resiliência. Então, resiliência é algo que eu preciso do outro para desenvolver, é algo que eu preciso de outras pessoas me ajudar a desenvolver. Então, você pai, você mãe que está me vendo, você amigo, líder, não sei qual é a sua, em que momento você está da sua vida, em que posição você está, você pode ajudar a promover no outro a resiliência. Então, nós precisamos sempre do outro para promover a resiliência na pessoa. Resiliência não é algo que eu consigo desenvolver antecipadamente, por exemplo. Eu não consigo desenvolver resiliência pensando já, eu vou enfrentar tal coisa amanhã e como é que eu vou enfrentar isso? Não, resiliência ela não é desenvolvida dessa maneira, eu antevendo uma situação. A resiliência ela é desenvolvida a partir do momento que eu passo por aquela situação, a partir do momento que eu vivencio aquela situação, aquela circunstância que nós estamos vivendo hoje. Nós não sabemos como vai ser, tudo é uma incógnita, tudo está nos deixando preocupados, mas é algo que tem que ser benéfico em nossas vidas, no sentido de nos fazer desenvolver resiliência, de nos fazer ser mais forte do que nós já éramos. Então, nesse momento que você está vivendo, essa situação, circunstância que você está vivendo hoje, ela tem que promover em sua vida, ou nós temos que permitir que ela promova em nossas vidas resiliência. E eu quero falar de duas características importantes para uma pessoa que quer desenvolver resiliência. A primeira característica, e existem outras, e nós vamos falar no decorrer dos vídeos que nós vamos fazer sobre outras características para desenvolver resiliência, mas especificamente nesse vídeo eu quero falar de duas características. Uma é a capacidade de adaptar-se, ou a grande capacidade de adaptação às circunstâncias. Uma pessoa que é inflexível, ela não consegue desenvolver resiliência. Para desenvolver resiliência, nós precisamos de uma coisa chamada flexibilidade. Lembra do conceito que eu falei para você de resiliência, que eu usei o exemplo da física, de um aço, a capacidade que ele tem de sofrer, por exemplo, baixas temperaturas sem que ele sofra algum dano, não é? Nós também, como emocionalmente, espiritualmente, nós precisamos desenvolver essa capacidade. Diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, nós precisamos criar essa flexibilidade. Passar por essa situação, seja ela, se eu usar o termo de muito quente, de muita dificuldade, eu tenho que voltar ao estado normal. É isso que é resiliência. Eu passo por uma situação e a capacidade que eu tenho depois de voltar ao meu estado normal. Então eu estou preocupado, eu estou ansioso, eu estou nervoso, mas diante dessa situação eu tenho que retornar ao original, sem ser afetado por isso, né? sem surtar com essa situação. Então, uma pessoa, para desenvolver resiliência, ela precisa ser flexível. Então, nós pais, nós precisamos ser flexíveis com os nossos filhos. Se você está enfrentando um problema de relacionamento com seus filhos, com seu esposo, ainda mais nesse momento de quarentena, onde nós estamos
isolados na nossa casa, com os nossos filhos, esposos, esposas, e é natural que haja conflitos, que haja situações adversas, porque nós não estávamos acostumados com isso. Então, nesse momento, é imprescindível que sejamos flexíveis no jeito de falar, no jeito de pensar, buscar entender o outro, buscar entender aquilo como o outro, o ponto de vista do outro, como ele está vendo aquela situação, e dessa forma nós possamos passar por esse momento de adversidade com mais tranquilidade, passar por esse momento com menos esforços, vamos dizer assim. Adaptar-se é ser positivo, né? Saber que toda essa situação que nós estamos vivendo, aos nossos olhos não parece ser boa, aos nossos olhos parece que não está de acordo, mas nós precisamos pensar positivamente, nós precisamos acreditar que as coisas vão melhorar e tentar levar essa situação de uma forma mais divertida, de uma forma mais positiva, né? Deixar de lado os pontos negativos e centrar as nossas vidas no positivo que essa circunstância e essa situação possa estar trazendo em nossas vidas. Uma outra característica de alguém que quer desenvolver resiliência é ser otimista. Mas antes de falar sobre otimismo, eu quero falar de uma frase de Euclides da Cunha. Ele diz assim: viver é adaptar-se. Se nós queremos viver, nós precisamos aprender a adaptar-se a toda e qualquer situação. Talvez você nesse momento, ou muitas pessoas nesse momento não estão vivendo, estão sobrevivendo diante de todas essas circunstâncias difíceis que estão enfrentando, coisas que não têm mais o controle das suas mãos, o controle das situações. Então nós precisamos aprender a adaptar-se a esse novo tempo, a esse novo momento que nós estamos vivendo. Todas as áreas, todos os setores das nossas vidas, do mundo, vão ter que, depois desse momento, terão que aprender a adaptar-se, terão que aprender a renovar-se diante das situações. Como eu disse anteriormente, a outra característica para alguém que precisa desenvolver ou quer desenvolver resiliência é ser otimista. Nós precisamos sempre acreditar que toda e qualquer circunstância, por mais difícil que pareça, ela vai terminar bem. Ela vai terminar da melhor maneira possível. Ela vai terminar de uma maneira que seja positivo para nós. Não é? Então, eu quero te animar nesse momento a você cultivar o otimismo. Eu sei que diante de todas essas situações que nós estamos vivendo, diante de todo esse bombardeio de más notícias, esse bombardeio de palavras negativas, de condenação, de morte, seja o que for, nós precisamos cultivar o otimismo. Nós precisamos acreditar que tudo vai terminar bem. A partir do momento que eu desenvolvo, que eu acredito nisso, de que as coisas vão acabar bem, que eu desenvolvo o otimismo, eu consigo buscar soluções mais adequadas, soluções corretas diante daquela situação, daquele momento que eu estou vivendo. Quando eu me pego ao negativismo, quando eu me pego ao pessimismo, eu nunca vou conseguir encontrar a melhor solução, eu nunca vou conseguir encontrar a solução correta para aquela situação. Então, cultivar o otimismo nesse momento é essencial para quem quer desenvolver resiliência. Nós precisamos acreditar sempre. E por isso, eu quero compartilhar com você, nesse momento do nosso de café e dessa palavra e da sua companhia, eu quero compartilhar com você da palavra de Deus, ou de uma parte da palavra de Deus, e quero usar a vida de um homem que mostrou diante de todo o decorrer da sua vida o desenvolvimento da sua resiliência. E eu quero que você, se você puder ler comigo aí, ou ouvir o texto que eu vou citar agora, que está em Filipenses capítulo 4, no verso de número 11, na parte B do versículo. Quero falar da vida de Paulo, um homem que desenvolveu resiliência diante de tantas circunstâncias que ele viveu, de tantas dificuldades que ele viveu, perseguições, calúnias, prisões
e tantas outras coisas por aquilo que ele acreditava, por aquilo que ele cria, pelo seu projeto de vida, por aquilo que ele buscava ter sucesso ou ter êxito naquilo que ele estava edificando, naquilo que ele estava construindo. E se nós queremos ter sucesso, seja qual a área que nós vamos, seja na qual área que nós queremos, nós precisamos acreditar que nós teremos sucesso. Então Paulo diz assim no verso de número 11, na parte B: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Veja, Paulo diz assim: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quem quer desenvolver resiliência precisa aprender a adaptar-se. E no verso de número 12, Paulo diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo foi um homem que aprendeu a desenvolver a resiliência. Ele aprendeu a adaptar-se diante de todas as situações. Nós estamos nesse momento que nós precisamos aprender a adaptar-se. Poderia citar também de um outro homem, da personagem da Bíblia, que diz que desenvolveu resiliência, e que foi Abraão. Diante daquele momento em que ele está com o seu filho, levando o seu filho para o sacrifício, e o seu filho pergunta a ele, diz: pai, está faltando o cordeiro para o sacrifício. Abraão diz assim: o Senhor proverá. Então, nós precisamos aprender a adaptar-se em todas as situações e crer sempre que Deus proverá aquilo que nós necessitamos. Deus sempre vai prover aquilo que nós precisamos. Por isso precisamos desenvolver o otimismo, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que vai prover aquilo que nós necessitamos. E termino com Filipenses 4:4, que diz assim: alegrem-se no Senhor. E Paulo novamente ele diz assim, o texto diz assim, novamente te direi, alegrem-se. Eu não sei o que você está enfrentando, o que você está passando nesse momento, mas se você quer desenvolver resiliência para passar, para suportar todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, é necessário que você aprenda a se adaptar-se, desenvolva a flexibilidade, não é? E cultive o otimismo. E, plagiando Paulo, eu quero dizer a você: alegre-se no Senhor. Deus proverá tudo aquilo que você necessita. E antes de eu terminar, não esqueça de deixar o seu like aí, tocar no sininho para que você receba as notificações, porque nós vamos continuar fazendo reflexões sobre esse tema, sobre resiliência. E eu espero você em mais um Café, Palavra e Companhia. Até lá, Deus te abençoe.